Bora lá, nação, para as últimas informações do Flamengo, que está em preparação para a partida contra o Juventude, que acontece neste sábado. O Flamengo ainda tem chances matemáticas de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. São mínimas, mas ainda tem possibilidades. Agora, a questão é o seguinte: o Flamengo virou o foco para a final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. E aí, o Mengão vai com força máxima para essa partida contra o Juventude? Deixa a sua opinião nos comentários, vamos pro vídeo de hoje. Vou deixar os créditos aqui ao canal Band Esportes. Link na descrição, bora para as notícias do Flamengo. O jogo estava programado para a parte da noite, mas por um pedido da emissora que detém os direitos do Campeonato Brasileiro, o horário foi alterado para as 4h30 da tarde. A expectativa, inclusive, é de casa cheia, principalmente após a classificação rubro-negra para a decisão da Copa do Brasil. Para esse confronto, o técnico Felipe Luiz deve ter à disposição boa parte dos jogadores que não estão lesionados e, especialmente, atletas que podem ganhar mais minutagem com o atual treinador do Flamengo. Um deles é o lateral direito Varela, que perdeu a posição desde a chegada do ex-lateral esquerdo, agora treinador do Flamengo. Por falar no uruguaio, Varela esteve presente na confusão na zona oeste do Rio de Janeiro com torcedores do Peñarol e a polícia militar. Segundo o próprio jogador, ele recebeu a ligação de 2 amigos e foi tentar ajudá-los. Chegando lá, ele foi abordado por alguns agentes da Polícia Militar e precisou sair daquele local. Varela ainda diz em uma postagem em uma rede social que está focado nos objetivos e, quem sabe, para dar títulos ao Flamengo. Realmente, jogador de futebol, não sei o que o cara pensa. O que o Varela foi fazer no meio da confusão com os torcedores lá do Peñarol? O Flamengo realizou o segundo treinamento da semana antes da volta a campo pelo Campeonato Brasileiro. Sábado tem Flamengo e Juventude no Maracanã. E por falar no Maraca, nesta quinta, na sede da CBF, acontece o sorteio dos mandos de campo da finalíssima da Copa do Brasil. O Flamengo vai descobrir se joga no dia 3 contra o Atlético Mineiro em casa ou se decide no Maraca o jogo da volta, a partida decisiva do dia 10. Rapaz, final de semana, hein? Mas deu tudo certo, Flamengo classificado. Vamos ao que interessa, porque estamos numa corrida eleitoral do Malvadão aqui. E essa dupla, mais uma vez junta, a dupla juntinha, não é reeleição, mas é para manter, né, o que já vem acontecendo no Flamengo. Queria saber um pouquinho de vocês, como é que tá essa corrida eleitoral, agora tá esquentando, reta final. Queria saber um pouquinho de vocês, como é que tá o trabalho em busca dessa eleição. Bom, a gente tem feito um trabalho bonito, o programa de governo está muito bom. A gente tem 3 pilares importantes, que é a parte de infraestrutura social, o desempenho esportivo, né, do clube. O Flamengo é um clube multiesportivo, tem que estar sempre desempenhando bem. E a questão de infraestrutura, que é muito importante também, do estádio, do Maracanã, o clube social. E, por fim, a gente tem a questão da administração do clube. Então, a gente está apresentando esses pilares para os sócios, está indo super bem. Eles estão entendendo a premissa básica, que é continuar o que a gente fez, com os resultados que a gente tem para apresentar e aprimorar. Sempre aprimorar, o processo é de melhoria contínua. Agora, Landim, sem dúvida nenhuma, os números mostram isso, que você é o presidente mais vitorioso da história do Flamengo e tudo mais. E a gente está vendo essa campanha, para muita gente, a chapa de vocês ia ganhar com uma tranquilidade. Tem muitas pesquisas espalhadas por aí, a gente brincava aqui, eu brincava com a sua assessoria. Como é que vocês estão olhando para essa situação agora? Do presidente mais vitorioso, da gestão mais vitoriosa, tendo que, de repente, nessa reta final de campanha, dividir um pouco desse protagonismo da eleição com outras chapas? É muito difícil, tá certo, a gente poder dedicar tempo de fato para a campanha, porque, cara, o clube está lá, a gente precisa estar no dia a dia tocando todas as rotinas que a gente tem menos tempo para poder fazer isso do que os demais candidatos e, na verdade, o que eu procuro fazer é auxiliar aqui o Rodrigo na medida do possível, né? Mas assim, a gente, em relação às pesquisas que você está falando, a gente acredita que, e tem a expectativa de que no final das contas, quer dizer, os sócios venham, vamos dizer assim, a referendar
esse trabalho que vem sendo feito já há 5 anos e quase 10 meses, e que teve no Rodrigo, vamos dizer assim, um grande parceiro de primeira hora, a pessoa que estava ao meu lado o tempo todo, quem participou, vamos dizer assim, das grandes decisões, em todos esses pilares que ele falou e que levaram o Flamengo da condição que a gente pegou em 2018 até a situação que a gente está hoje, em 2024. Né? Muito bem, Flávio Amêndola, nós temos temas. Sim, O senhor vai seguir o tema estádio? Vou ou o senhor tem outra pergunta, Flávio Amêndola? Não, eu vou seguir o tema estádio. Primeiro, dando boa tarde ao presidente Rodolfo Landim e ao Rodrigo Duns também. A gente sabe que, muito provavelmente, tudo vai sair da melhor maneira possível envolvendo a construção do estádio, né? Mas eu vejo uma preocupação muito grande, especialmente do torcedor, se o valor que vai ser investido no estádio, se isso vai influenciar na montagem do elenco. E aí eu queria saber de vocês, o que vocês pensam sobre isso. E assim, claro que a ideia de vocês é inaugurar o estádio lá em 2029, no dia do aniversário do clube. Já tem alguma ideia do que pode vir a ser o nome do estádio? Se vai ser algo que vai ser vendido, se o torcedor Não vai invente poder... nicknames, porque vai ter name, já pronto. Mas o torcedor vai ter que criar o nome dele. E aí eu queria saber se já havia uma conversa entre vocês nesse sentido. Vou começar aqui respondendo, né? Basicamente é importante essa sua pergunta, né, para desmistificar muita mentira que tem sido falada no clube, né? Se é uma coisa que eu acho que essa administração, ela tem, vamos dizer assim, credibilidade em termos de gestão financeira. E quando chega nas eleições, começa muito fake news, muita conversinha fiada, entendeu? De dizer que não, estamos tendo descontroles, não é bem assim, isto vai acabar afetando, não vai acabar afetando absolutamente nada. Vou pegar grandes números para você que a gente conseguiu tirar do projeto, né? Um terreno como aquele ali do gasômetro custaria não só o terreno, mas o potencial construtivo, ou seja, o direito de construir o estádio, sairia por algo como 600, 700 milhões num orçamento que você fosse fazer de um projeto. Nós conseguimos comprar o terreno apenas pelo valor do terreno. A prefeitura foi grande parceira do Flamengo, porque está eliminando num projeto de lei a necessidade de pagar pelo potencial construtivo, que custaria algo como 500 milhões se a gente fosse ter que comprar isso, que a gente teria que comprar de um fundo. Ela eliminou isso, negociou com este fundo e transferiu esse potencial construtivo para outros terrenos. Isso foi feito numa grande negociação que foi feita em Brasília com a moderação da Advocacia Geral da União e foi feito um acordo. Então, com isto, a Prefeitura nos tirou do custo do nosso projeto 500 milhões. Mas, além disso, a Prefeitura está fazendo mais para o Flamengo. Ela está aprovando o potencial construtivo da Gávea e permitindo que a gente transfira esse potencial construtivo para a construção do nosso estádio. Como se fosse um dinheiro carimbado, uma ajuda financeira que a Prefeitura está dando para o Flamengo. Então, isto a gente acredita que vai ficar em algo perto de mais 500 milhões. Então, assim, do orçamento inicial do nosso projeto, quando nós levamos esse assunto para aprovação no Conselho Deliberativo, de lá para cá, nós já melhoramos o estádio em R$1 bilhão aproximadamente. 500 milhões que a gente deixa de pagar e 500 milhões que a gente vai ganhar. Fora isso, gente, a gente vai vender os name rights do estádio, a gente tem direito, a gente vai fazer uma série de campanhas. Tem uma previsão de custo, de valor do name rights do Flamengo? Eu não quero falar muito, mas eu acho o seguinte, e você imagina o que é um name right pura e simplesmente para você dar para um estádio pequeno. Você imagina o que deve valer para qualquer empresa, na verdade, ela ajudar a atingir o sonho de 1/4 da população brasileira. Atenção, a empresa que se associar ao name right do Flamengo, ela não vai estar botando o name right numa estrutura. Ela vai ser a empresa que vai estar ajudando a viabilizar o sonho de 1/4 da população brasileira. E aí, se você me permite, até pelas pesquisas que eu vejo, a gente vê a torcida do Corinthians, que tem muita gente muito densa, em São Paulo. A do Flamengo é a mais capilar de todas. O Flamengo é espalhado pelo Brasil inteiro, o que ajuda ainda mais.
Não, assim, as pessoas tentam vender o medo, né? As mesmas pessoas que trabalharam contra esse projeto do estádio próprio. Pessoas que se retiraram do momento da votação e não votaram a favor disso, né? Se você vai para uma sessão histórica para aprovar um estádio do Flamengo, uma coisa histórica, você se retirar antes é muito estranho, é muito estranho. Então, mas eu queria falar sobre a camisa do Flamengo. Só a camisa do Flamengo custa hoje, vale hoje para o próximo ano, 280 milhões de reais. Só a camisa. Ou seja, nós somos a maior torcida do mundo, o maior clube do mundo. É impossível que agora o Flamengo, do jeito que está, depois que nós aumentamos o faturamento do clube, não possa construir um estádio. As pessoas têm que ter coragem e tentam vender o medo. Não, a gente vai ter coragem de fazer o estádio porque a gente sabe, se só a camisa por ano é 280 milhões, o sonho dessa nação vale quanto? Foi o que o presidente falou. Quanto vale esse sonho? É muito tranquilo. Só queria acrescentar mais uma coisa, Flávio. O Maracanã, a gente adora o Maracanã, assinamos agora o direito de usar o Maracanã, ser o concessionário do Maracanã por mais 20 anos em parceria com o Fluminense, mas o Maracanã é um estádio muito caro de ser operado. E assim, os custos do Maracanã, quer dizer, a margem líquida que sobra do dinheiro que a gente tem lá de match day, da venda de ingresso, tudo isso, é algo como 40%. No nosso estádio, a gente vai poder aumentar isso para algo como 60%, 65%, porque a gente vai fazer um estádio muito mais otimizado, onde a gente vai ter possibilidade de ter algumas receitas maiores e custos muito menores, porque nós vamos projetar o estádio para isso. Então, só esta margem a mais de recursos que você hoje não tem, essa margem líquida que vai ser acrescida na operação do dia a dia do estádio, já vai nos permitir muita coisa. Agora, tem uma série de outras iniciativas que a gente não pode nem, talvez, citar aqui, que já estão sendo feitas, né? A gente já está conversando com... Bom, até eu vou contar uma aqui, que não der problema, mas assim, por exemplo, a gente sabe que a NFL, por exemplo, está querendo vir para o Brasil. A gente já tem uma conversa, eu conversei com o próprio prefeito, estou querendo fazer um jogo no Maracanã, não no próximo ano, mas no ano subsequente. Pede para ser o Green Bay Packers de novo, por favor, porque você não deu ruim contra o Eagles lá. Perdeu, no estádio deles. mais. É porque foi lá, se fosse no Maracanã, dava gente. Pois é, então vai ser de 2026, a gente já deve ter no calendário do Maracanã. Mas a ideia é que eles eles querem fazer uma parceria conosco também, estão discutindo conosco o nosso estádio, por exemplo. Já discuti. Aí, claro que isso vai ter que ser levado em conta no tamanho dos vestiários, porque são muito mais jogadores e tudo isso. Mas, no caso do estádio do Tottenham, por exemplo, e no qual eles fizeram essa parceria, boa parte do estádio foi paga com recursos da NFL para jogar um jogo por ano lá. Caramba. Então, assim, tem coisas que a gente pode fazer de dinheiros que ainda não existem e que nós vamos procurar estruturar e que eu tenho certeza absoluta que vão maximizar, na verdade, as receitas do Flamengo no futuro sem aumentar os custos. Então, assim, cara, é uma coisa óbvia, entendeu? E que é inacreditável que tenha gente trabalhando contra. Assim, é impressionante como, nesse momento que a gente vive político, essa coisa acontece. Bom, só para você entender que está em casa que não entende essa coisa da NFL, o Brasil é o terceiro país que mais consome, tá? Estados Unidos naturalmente em primeiro, México em segundo, Brasil em terceiro. Mas porque o Brasil é muito grande, gente, então proporcionalmente tem muita gente que assiste. Obviamente é um mercado muito promissor e muito fértil para eles, visto o desespero que foi para conseguir ingresso na NFL. Só conseguimos porque papai Alex comprou um camarote da Superbet, aí fomos todos tomar um together lá. Fernandão. Dá pra fazer João Lins, dá pra fazer mais uma pergunta com relação ao estádio? Rapidinha. Como é que você vai perguntar pra ele se o ponto tá no meu ouvido? Aí ele responde pra você. Entendi. A gente briga com o telefone sem fio. Não. Temos tempo. Então, precisamos ir pra Gabi. Presidente. Mas é muito urgente? Não. É uma coisa mais pra passar pra galera de casa entender como é que funciona a redondeza, o que o estádio pode trazer para a redondeza, para um ponto que a prefeitura está tentando revitalizar. Aí a gente pergunta para Dudu, então, porque Dudu ajudou no estádio, Pedro Paulo, então, acho que o Guilherme Schlerer é parceiro flamenguista, Ferreirinha flamenguista, Dudu ajudou o estádio, apesar de você vai. Muito obrigado, Dudu, o negócio do potencial construtivo é bom, hein? Se conseguir fazer isso, ele já tirou do estádio e vai trazer o da Gávea para cá. Muito obrigado, Dudu. Depois não reclame quando ganharmos 10 brasileiros seguidos, né? Quando o Flamengo ganhar.
Vamos para as informações. Antes de falar do caso Varela, eu encerrei o último vídeo dando a informação do De La Cruz lesionado e que o Alcaraz será o substituto direto. Inclusive, eu estava pensando que o Alcaraz, lá quando ele tinha acabado de chegar ao Flamengo, em setembro, ele deu uma entrevista à Flá TV e durante essa entrevista ele falando sobre o estilo de jogo dele, como ele joga, e eu lembro muito que ele disse que ele parecia muito com o De La Cruz. Abre aspas, eu até cacei essa declaração dele e achei. Gosto de jogar muito pelo meio, sempre de ir ao ataque. Sou um pouco parecido com o Nico De La Cruz, que também gosta de ir muito para frente, afirmou o argentino. Isso na ocasião. O que aconteceu agora? O De La Cruz, com uma grave lesão muscular, novamente vai desfalcar o Flamengo durante um longo período. Com isso, quem será o seu substituto? O Alcaraz, como eu disse no último vídeo. E aí é a oportunidade perfeita para o Alcaraz se adaptar de vez ao Flamengo. Primeiro, ele vai jogar na posição que ele considera ideal. O Felipe Luiz também o enxerga como uma espécie de segundo volante, basicamente o que o Nico De La Cruz faz hoje no meio de campo do Flamengo. Então, o Felipe Luiz vai conseguir juntar a fome com a vontade de comer. Sem o Nico De La Cruz, ele tem o Alcaraz à disposição dele, doido para comer a bola, e o Felipe Luiz vai utilizar os jogos que antecedem, os jogos no Campeonato Brasileiro que antecedem as finais da Copa do Brasil para poder dar ritmo de jogo ao Alcaraz, dar entrosamento. Ele vai ter que ter um entrosamento muito bom com o Arrascaeta, com o próprio Gerson. E o Felipe Luiz também vai ter que decidir quem será o primeiro volante dele para o primeiro duelo com o Atlético Mineiro. A gente pôde ver ontem o Atlético Mineiro muito bem em campo, tudo bem. O Davidson, que foi o destaque do jogo, não joga na final da Copa do Brasil por já ter jogado com a camisa do Cuiabá, menos mal para o Flamengo, mas o time do Atlético Mineiro você não pode menosprezar, muito pelo contrário, tem que ter um respeito muito grande. E sem o Pulgar, se eu fosse o Felipe Luiz, eu trabalharia com o Léo Ortiz sendo primeiro volante, junto com o Alcaraz, segundo volante ali, Arrascaeta e Gerson. Esse seria o meio de campo para a final da Copa do Brasil. O que vocês pensam? Podem opinar à vontade aí, podem dar a opinião de vocês. Agora vamos para o caso Varela, os desdobramentos da situação do Varela. Eu não vou explicar o contexto, porque vocês sabem muito bem, eu tenho certeza. Qualquer ser humano viu os vídeos de hoje do Varela no meio da confusão envolvendo os torcedores do Peñarol e todo mundo se perguntando o que o Varela estava fazendo lá. Já expliquei no vídeo anterior e agora vou trazer a nota oficial que o Varela publicou em seu Instagram. É pequena, fica tranquilo. Abre aspas. Nação Rubro-Negra. Como registrado nas redes sociais, estive na Praia do Recreio para resgatar 2 amigos que estavam assustados com a confusão. Não participei de nenhum ato de violência. Perdemos contato assim que cheguei ao local. Esperei por 15 minutos e fui abordado por policiais militares que faziam o seu trabalho. Após tudo ser resolvido, me encaminhei para um almoço com os meus companheiros e comissão técnica. Já conversei com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Peço desculpas pelo mal-entendido e reafirmo o meu compromisso de levar o Flamengo aos títulos. Saudações rubro-negras. O empresário do Varela também falou. O Varela tem um parente que está aqui. Estava tendo uma confusão. O parente ficou nervoso e ligou para ele. Perguntou o que ia fazer. Ele estava saindo do treino, parou lá para poder socorrer a pessoa e tirar da confusão. Quando ele parou o carro, tinha um policial lá. O policial viu que era um carro suspeito, pediu para descer do carro e revistou o carro. Como ele era uma pessoa pública, alguém o filmou. Foi feita a revista, viu que o Varela estava ok e o documento ok, está liberado. Inclusive, está no CT agora. Ele parou o carro, a pessoa ia entrar no carro dele e ele iria embora. As pessoas não iam nem saber que ele foi lá, explicou o empresário do jogador, que se chama Fábio Pinto. Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, também falou sobre o assunto. Ele deu uma entrevista à TNT Esporte, comentando a situação do Varela. Abre aspas para o dirigente do Flamengo. Isso não faz parte do futebol. Obviamente ele está falando da confusão dos torcedores do Peñarol. Cenas lamentáveis que vimos na orla do Rio de Janeiro. Varela treinou normalmente, fez todas as atividades no clube, chegou a ir no almoço de confraternização no CT e saiu para encontrar 2 amigos. Isso foi o que Varela passou para mim. Ele estava extremamente preocupado com esses 2 amigos e foi com o carro dele para perto desses amigos. Quando ele estava parado, com bastante gente, chegou a polícia militar, que pediu para que ele saísse do carro. Ele não estava fora do carro, em nenhum momento, em nenhum tipo de confusão. Estava no lugar errado, não deveria estar lá. Mas ele não estava fora do carro, não estava em confraternização com torcedores do Peñarol e nem de tumulto. O policial militar determinou que ele saísse do carro e ele fez certo, tinha que cumprir a ordem do policial. Quando viram que era ele,
O mundo de hoje simplesmente não tolera mais isso. Em 5 minutos você tem 300 imagens. Ele sai dali e volta normalmente ao almoço. A gente fez um almoço com jogadores, comissão técnica e funcionários de futebol do Flamengo num lugar bem reservado. Fizemos esse almoço para que possamos nos unir mais nessa reta final de Copa do Brasil e do Brasileiro. Bom, eu já falei a minha opinião aí sobre essa confraternização. Acho que não tem que ter essa confraternização justamente hoje. Inclusive, se o Flamengo tivesse feito aquilo que todo mundo esperava, o Flamengo hoje estava em campo contra o Botafogo em uma semifinal de Libertadores. Eu não acho que precisa dessa confraternização para se unir mais. Por exemplo, o Jorge Jesus fazia muito isso. Era um outro contexto, uma outra situação. O Rafinha, lateral direito, já falou sobre isso. E repito, naquele contexto, naquela situação, eu achava ok. Até porque o Flamengo estava tendo sucesso dentro de campo. Nesse contexto, eu não sou a favor dessa confraternização. Para mim, só mostra a falta de pulso firme do Departamento de Futebol do Flamengo. Leia-se Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo. Pelo menos é a minha opinião. Veni, você é muito rígido. Veni, você é muito chato. Beleza, pode ser. Você pode achar isso. Mas sim, eu penso dessa maneira e não vou mudar minha opinião. Eu acho que não deveria ter confraternização. Não sei o que vocês pensam. Se pensam ao contrário, ótimo, podem comentar à vontade. Mas pelo menos essa... Tá aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo. Tá aí a situação complicada do Varela, né, que aconteceu, referente aí ao Peñarol. Agora, vem cá, vocês viram a partida do Botafogo com o Peñarol? 5-0. Vocês viram, né? Rapaz, que time ruim esse do Peñarol, viu? Que time ruim esse do Peñarol. Eu não sei como o Flamengo não conseguiu fazer um golzinho sequer nesse Peñarol. Parabéns aos envolvidos, né? Ao Adenor, também alguns jogadores, mas tá aí. O Flamengo não conseguiu marcar um golzinho sequer nesse Peñarol ruim. Aí, vai fazer o quê? Agora, vira a página, preparação para a partida aí contra o Juventude. O Flamengo ainda matematicamente tem chances mínimas de buscar o título do Campeonato Brasileiro. É difícil, muito difícil, mas tem chance ainda. E quando tiver chance, tá brigando. E do lado da Copa do Brasil, o Flamengo aí se preparando agora para a final. Todo canhão virado para essa final contra o Atlético Mineiro. Tamo junto, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça de dar aquela moral deixando seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte. Sempre, todos os dias, trazemos as notícias do Flamengo para vocês, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.